Olá, a gente vai falar um pouquinho hoje do ego, como a gente lida, né, com essa voz interna. Então eu vou esperar um pouquinho vocês entrarem. E eu vou também agradecendo, né, esse momento. Essa live surgiu super em cima da hora ontem, de um insight que eu tive, né, numa questão de segunda e terça que eu passei pessoalmente, que foi sobre pedir ajuda. Então e o meu ego, né, foi bastante expressivo nesse momento, e então eu decidi conversar com vocês sobre isso, bater um papo sobre como ele acaba nos expandindo ou nos limitando, né? Depende de como você lida com ele, tudo bem? Olá, oi Dê! Oi Nadico! Oi Vicente! Obrigada por estarem aqui. Quem puder encaminhar a live. E aí eu vou começar a contar um pouquinho para vocês sobre como é que a gente vai para esse bate-papo. Bom, a gente está nesse momento de pandemia, onde tem um lockdown, tudo fechado de novo, e eu me senti na necessidade de pedir ajuda, porque segunda-feira foi bastante desafiador para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso agora? De novo, né? A gente tendo que se reinventar. Pedir ajuda para mim sempre foi uma coisa extremamente desafiadora. Por quê? Porque dentro do meu sistema eu preciso lidar com tudo sozinha, sobreviver sozinha, vencer, né? Ser capaz, fazer tudo da melhor maneira. E quando eu me abro para pedir essa ajuda, o que acontece? Eu acabo me abrindo para passar por alguma crítica ou julgamento. Então eu nunca me abria. Então eu sempre me mantive bastante focada em mim. Eu fazia da forma que eu queria, quando eu queria, como eu queria. E aí, na segunda-feira eu senti essa necessidade de pedir ajuda, pedi. E foi muito gostoso porque, como eu já venho no autoconhecimento, trabalho já o ego, né, que é um euzinho dentro da gente, eu já trabalho ele muito bem, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, para que vocês também possam iniciar esse trabalho. Às vezes de formiguinha, às vezes dando algum salto quântico, mas iniciar, né? Antes feito que perfeito. O que é isso? É agir, né? Quando eu começo a fazer algo que vai ter bastante serventia, eu começo a agir. E 1%, não importa, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. Então, o que eu queria trazer para vocês, né? Trazer para vocês, primeiramente, a definição do que é o ego. A minha, né? É importante dizer, se a gente for lá dar um Google no que é ego, vai vir um monte de coisa. Qual é a minha filosofia, né? Onde a minha filosofia tá embasada com relação ao ego? O que ela acredita? Então, ela acredita que é o Theta Healing, né? Para quem ainda não me acompanha. O Theta Healing, ele acredita muito que o ego, ele é uma máscara, né? É o que a gente coloca, é um eu que todo mundo tem, habita dentro da gente também, mas é um ego, é uma máscara, é uma máscara. Então, pra gente viver em sociedade, pra gente sobreviver, eu preciso ter essa armadura, né, para ir para essa batalha que é a vida. E por que eu crio essa armadura? Por que eu não posso ir como eu sou? Então, por que eu falo que existem dois eus dentro de mim? Porque existe uma certa fragilidade no seu eu verdadeiro, que eu chamo, que é a sua essência. Muito grandiosa, porque você é um ser em evolução, você às vezes não se sente capaz, você tem medo, você se frustra, você é ansioso, você é um ser humano, né, com todas essas características. Muito bem. Então, quando a gente cria e a gente desenvolve muito bem esse nosso eu sobrevivente, né,
que é o ego, é justamente para quê? Para eu não me mostrar tão frágil a você, para eu não me mostrar tão incapaz a você, para eu não me mostrar tão vulnerável a você. Então, para eu fugir justamente dessas críticas e desses julgamentos e eu pertencer, sentir que eu pertenço àquilo, ou seja, né, essa criação desse outro ego, aliás, do ego, né, que são os dois eus, mas a criação do ego, ela tá para nos proteger. Acontece que o meu questionamento, que eu trabalho muito nas sessões, nos cursos e nas minhas amigas, com as minhas amigas, ele veio para te proteger de quê? Né? Porque quanto mais eu me protejo, né, mais eu me distancio da minha realidade, da minha verdade, da minha essência, e mais longe eu fico da minha felicidade interna, né, daquilo que me faz bem. Então, se eu, de fato, como aconteceu na segunda-feira, né, dentro do meu exemplo, que eu gosto bastante de me colocar para que vocês entendam que o exercício, ele é diário, ele é eterno, a gente tem que vigiar ele e dar muita atenção e dar muito valor, porque esse ego, ele vem para realmente nos dar muitas ferramentas de sobrevivência. Você chegou até aqui usando o seu ego. Porque senão você provavelmente se sentiria aquele bebezinho na barriga da sua mãe, frágil ali no berço. Você não sei se você teria forças para chegar até aqui. Então, ele é muito bem-vindo, né? Mas chega um determinado momento da nossa vida que o equilíbrio dele é muito importante, é saudável, é necessário. E como, né? Segunda-feira eu precisei dessa ajuda. E aí eu até recebi uma mensagem quando eu falei, uma pessoa disse assim pra mim: Fabi, eu não peço ajuda porque eu sinto que eu tô assinando o termo da minha incapacidade perante o outro, né? E já não era minha crença, olha que curioso, já a minha era assim: eu não posso pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda eu vou me humilhar, né? E eu tenho que ser, e aí tudo passa muito sobre capacidade também, né? Eu tenho que ser autossuficiente, né? Então eu não posso pedir ajuda. Eu tenho que ser responsável, autossuficiente. Tem aquele termo, né? Eu tenho que ser foda mesmo. Acho que ele é um bom termo pra gente trazer aqui, porque ele é um termo real. E é um termo que o ego, ele se apropria demais. Porque quando a gente não tá em equilíbrio, o ego, ele pode vir a ser arrogante, orgulhoso, egoísta. Essa sensação de ser foda, né, que eu trouxe aqui agora, que às vezes é a única palavra que traduz ou que a gente aprendeu, né, porque essa é do ego. Eu vou te dizer sobre o eu, o que é foda. Né, são outras coisas. Foda é você ser equilibrado, é você ser alegre. Agora, pro eu, a definição do foda que resume essa potência, né? E aí, ele se apropria dessas características mais de guerra mesmo, de guerrilha, né? E e esse ego, quando ele tá, né? Quando a gente tá sentindo essa baixa autoestima, quando a gente não se sente ainda pronto, né? Forte o suficiente para falar, putz, como eu fiz na segunda-feira, pensam que foi fácil? Óbvio que não. Pensam que é corriqueiro? Claro que não. Mas eu preciso vigiar e eu preciso treinar. Então foi uma segunda-feira que eu acordei precisando realizar algumas coisas do meu trabalho, das quais eu não conseguia naquele momento, porque eu estava tomada por uma rotina pessoal, né, de pandemia, de lockdown e tudo. E eu falei, gente, eu não sei por onde eu começo. Tem um exercício que eu gosto muito, que é exatamente esse que eu fiz agora com vocês, que é de fechar os olhos. Então eu fecho os olhos e falo assim, por onde eu começo? Que foi o que eu fiz. Então meu ego fala assim, vai, faz qualquer coisa, bota pra quebrar. E o meu coração, né, que é a minha verdade, tá dizendo assim, eu não continuo sem saber. Tá doloroso, não tá gostoso, tá nesse lugar. E o que a gente vai fazer, né? É mais um parceiro de jornada.
e não quem se coloca à frente da jornada. São duas pessoinhas bastante distintas. Então, o que eu fiz? Eu acabei pedindo essa ajuda. Oi, Ivana! Oi, Carol! Bem-vindas! Eu acabei pedindo essa ajuda, recebi, e é muito curioso, porque quando a gente vai recebendo, né, a ajuda, a gente vai vendo assim, caramba, eu sou capaz de me dar amor, de nutrir isso dentro de mim, eu sou capaz de ser verdadeira, né, sem me ofender. Porque não é, quando a gente pede ajuda, a gente não pode esquecer de toda a nossa jornada, né? Eu pedi ajuda num item profissional, só que assim, todo o restante da minha vida, o restante dos meus papéis, que são inúmeros, assim como o seu, estavam todos organizados. Então a gente precisa olhar para isso, acolher que esse pedido de ajuda, ela não tá te definindo como uma pessoa incapaz. Naquele momento, aquele assunto tá um pouco desafiador, mas e todo o restante? O problema é que a gente se coloca num lugar de incapaz, porque o ego é isso, né? Ele fica pegado a uma coisa grandiosa, a uma expectativa de conseguir e se sentir frustrado de não conseguir. E aí, ele depois encontra, né? Quando a gente não tem essa verdade de pedir, de ser honesto com aquele nosso momento, né? Não com a nossa vida, o que acontece? Ele domina, ele toma conta. E ele toma conta que cada vez mais você se distancia das pessoas, cada vez mais você se distancia da sua verdade. Quando eu digo verdade, parece muito subjetivo, né? Mas é assim, eu me distancio das pessoas quando eu não sou verdadeira, né? Quando eu tô lidando com ego, eu me distancio das minhas próprias vontades, eu me distancio da coerência que tem dentro da minha vida, né? Quando eu tenho um objetivo e o ego se coloca à frente, é desafiador a gente conseguir chegar lá. Porque o ego, ele vai te proteger, ele tá na zona de conforto. Ele vai falar assim pra você, tá tudo bem aí, não precisa mexer nisso, continua do jeito que você tá. E ele vai ficar, aquela voz que não para, e vai te brecando. Porque ele sabe que se você for além, e além é o quê? É dentro da sua verdade, porque quanto mais eu tô na minha verdade, gente, pelo amor de Deus, não tem limite, né? Quando eu acordo com vontade de comer aquele hambúrguer, você come do começo ao fim, de forma verdadeira. Isso você faz com todos os seus assuntos da vida. Quando aquilo toca o seu coração, faz seu coração cantar, você arregaça. Agora, você vai sair dessa zona de conforto, né? Que o ego tanto gosta. Porque ele tá legal aqui, você tá bem, você sabe o que você pensa, mesmo que sejam expectativas, projeções, pensamentos, medos, ansiedades ou pensamentos obsessivos, né? Compulsivos, você já sabe que é assim, né? Então, não precisa mudar. Pra que você vai, por exemplo, ir para um autoconhecimento e melhorar tudo isso? Não! Você já toma remédio, você já sabe como é. E tem uma coisa um exercício, como é que eu consegui, né? Conseguir ainda é muito utópico, porque como eu disse pra vocês no começo da live, todos os dias, a todo momento, eu treino isso. Todos. Então, como é que é meu treino? Qual é o primeiro exercício que eu faço para dominar esse guerreiro ambulante, né? E que me distancia da minha verdade? Eu faço assim, eu fecho os meus olhos, eu respiro e eu pergunto assim, quem tá querendo isso? Sou eu ou é o ego? Quem que vai fazer dessa forma? Sou eu ou é o meu ego? Quem que vai nutrir dessa situação? Né? Se eu vou causar aquilo, quem que vai se nutrir? Eu ou o meu ego? Na hora que vocês fizerem esse exercício, vocês vão ter a resposta. Ah, tá. Segundo passo, gente, tá tudo bem. Essa a gente sabe lidar com um segundo passo. Mas a resposta você vai ter. Então, para alguns momentos, você vai conseguir falar assim, tá, se é o ego, não, essa briga eu não vou comprar. Não, pra quê? Pra eu ter um minuto de satisfação, né, superficial, porque eu tô apegada àquilo? Não. Agora, pedir ajuda naquela segunda-feira, pra mim, teriam muitos ganhos, muitos. Havia uma necessidade mesmo de eu evoluir em algumas coisas e receber aquela ajuda, né, ia ser muito positivo pra mim.
Então, o que eu faço? Ah, gente, para, ego. Eu vou pedir ajuda. Vou pedir porque eu vou... Nossa, tem muita coisa legal que vai vir, né, desse movimento. Então, é sempre muito bom. Sessão de terapia, né, e em curso de Theta Healing, a mesma coisa. E eu gosto de sempre... A sessão de terapia inteira, para você que não sabe, ela é feita de olhos fechados. Ah, ela é feita de olhos fechados com todo mundo? Ai, que delícia ver vocês por aqui. Um beijo a todos. Bem-vindos. Quando a minha sessão de terapia é feita de olhos fechados. A de todo mundo? Não sei. Mas o que acontece comigo, tá? Em especial, eu dou uma atenção muito especial para esse tal do ego, né? O ego faz você pensar. Ele faz com que você não sinta. Muito bem. Então você chega aqui pra mim dizendo assim, Fabi, eu tô cansada de me sentir ansiosa. Por que você fica ansiosa? Ah, eu fico ansiosa porque meu chefe toda hora tá me pressionando, eu entrego e nunca é suficiente. Tá, fecha os olhos. Na hora que a gente fecha os olhos, depois que você me dá o motivo pelo qual você tá aqui e a gente fecha os olhos, eu paro de estar no sentido de alerta. Eu não tô percebendo mais se a Fabi, né, tá me olhando, se a Fabi tá bebendo água, o que ela tá fazendo, se tá chovendo lá fora, se não tá, se... Eu simplesmente não olho e do fato de eu não olhar, eu não preciso me proteger. Veja se você entende isso, né? Então, quando eu fecho, por isso que a gente precisa dormir, gente, para restabelecer contato com a gente. Com todos os níveis, né, para quem pro nível espiritual, pro nível físico, emocional, mental, para que a gente relaxe, porque a partir do momento que eu tô de olhos abertos, olha, por exemplo, a gente tá aqui na live, eu tô aqui, né, todo mundo que tá entrando, eu vou dando oi. Se eu tivesse de olho fechado, eu podia estar inclusive meditando com vocês. Quem entrou, quem não entrou, isso pouco tanto faz. Eu não devo explicação, eu não devo um oi, eu não devo atenção, eu não devo pertencimento. E tudo isso é o ego, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque a gente, quando tá neste estado de alerta, a gente passa a não sentir. Então, se você tá ansioso, você fecha os olhos e se pergunta: por que eu tô ansioso? Quando foi a primeira vez que eu senti essa ansiedade? Né? O que essa ansiedade vem me dizer? E quando a gente começa a falar de ansiedade, a gente esquece o chefe. O chefe, né? Esse chefe que a gente trouxe pra cá, nesse nosso exemplo, ele é um veículo só para te fazer lembrar a razão pela qual a ansiedade bate em você de N formas, né? Só que esse sentir tá nesse inconsciente, ou seja, a gente já registrou o quanto a ansiedade nos incomoda e a gente precisa trazer isso para a consciência. E não foi de agora, não foi hoje, né? Isso por alguma razão engatilhou lá atrás. Você criou essa ansiedade no seu sistema, você vive ela dentro de você e você vem se comportando de forma ansiosa, inclusive o seu radar ele fica ligado para ansiedade. A gente está sempre quase que buscando ansiedade. Por quê? Porque o ego já sabe como é lidar, né? Ele não quer que você vire e fala, está desconfortável, parou. Não, parou. Por quê? A gente vai ter que desapegar, o ego gosta de apego. A gente vai ter que eu tô ansiosa naquela segunda-feira, onde eu comecei a live, né? Eu tava ansiosa, por quê? Porque eu não conseguia, eu não via caminho para eu fazer aquilo, né? O que eu precisava profissionalmente falando. E aí o que você faz? Dribla esse ego e vai pedir o quê? Ajuda. Aí você recebe muita coisa. Diferente da crença para quem tem, né, de vocês a crença da incapacidade, o ego não é humilde. Né? Então, só que ele não é humilde com o outro, ele não é com você. Você, quando tem essa crença da incapacidade, você se acha o dono da verdade. Por que você é obrigado a saber? Por que você não pode trocar com o outro as informações? Né? Então, quando a gente faz esse exercício de fechar meus olhos, qualquer decisão que eu preciso tomar,
Eu fecho. E aí vem muito, Fabi, eu estourei, eu mandei mensagem, eu gritei, eu esperneei. Se você tivesse fechado os olhos e se perguntado, eu precisava mesmo ter mandado essa mensagem desse jeito? Mas a mensagem é uma coisa bastante importante e do ego, né? Que o ego se presenteia pra causar. E aí você fala assim, né? Nossa, não precisava. Porque você vai coletar, né? A sua alma, a sua essência coleta todo o lixo que o ego vai colocando para pertencer, para sobreviver, para ser o melhor, o maioral, né? Eu gosto do ego, eu gosto. Eu preciso dizer que eu gosto. Eu acho que eu acho que o equilíbrio que a gente tem que conquistar. O ego é muito importante. Ele faz você chegar numa reunião de trabalho, gente, por exemplo, e não chegar, oi, tudo bem? Não. Por mais que você seja fofa, se a sua essência seja fofa, seja amorosa, acho que eu sou um exemplo bom disso, e as pessoas dizem isso. Quando eu tô conversando aqui com vocês, ou em qualquer situação da minha vida, e quando eu tô atendendo, a minha voz muda, né? O meu jeito, a minha expressão muda. Por quê? Porque eu deixo de ser amorosa com vocês agora? Não, claro que não. Mas a gente tá aqui no movimento do social. Agora, quando eu tô atendendo, que sou eu e você, não precisa, a gente é igual, tá tudo certo, né? A sua cura é a minha, a sua experiência já foi a minha ou será. Somos seres iguais. O que muda é essa blusa que vocês podem não ter, aquela flor, mas, né? O ser humano, a composição do seu sistema, nós somos iguais. Então, quando eu me desprendo disso, vem a leveza, vem a verdade, vem a empatia, vem coisas boas. E o mais curioso a gente não consegue, né? E aí é meu convite, a gente tem que treinar. Por que a gente não consegue levar tudo isso para as nossas relações? Em todos os níveis. Né? Quando eu falo relação, é relação com parceiro, é relação com amigo, é relação com familiar, é relação com o seu sócio, é relação. Com a equipe que trabalha no seu prédio, a equipe que trabalha onde você trabalha, né? Para todo mundo, de forma geral. Por que a gente precisa disso, né? Então, passa muito, o ego, ele passa muito sobre o amor próprio, né? Quanto mais a gente entende que eu sou boa em muitas coisas, quanto mais a gente deixa a autocrítica de lado, mais verdadeiro a gente consegue ser. E eu vou te dizer, mais a gente abastece não só o nosso eu interno, quanto o nosso ego, né? Abastece a nossa essência e abastece o ego. Por quê? Porque quanto mais eu tô ligada a essa minha verdade, é aquilo que eu falei pra vocês, mais eu consigo estar aqui, né? Nessa sociedade, vocês estão me ouvindo, vocês estão... O ego de vocês tá me julgando, tá me criticando, tá me avaliando, né? E tudo bem, porque essa é a minha verdade. Para alguns vai fazer sentido, para outros não, e tudo bem. E quanto mais a gente consegue fazer isso, ou seja, vocês acham que eu tô desprendida do meu ego agora? É claro que não. Ele tá aqui. Eu fiz questão de colocar uma flor lá atrás, eu fiz questão de vir, eu fiz questão de estar presente, eu faço questão de falar com vocês da forma como vocês entendem, para me julgarem menos. Esse é o ego, né? Esse sou eu aqui. Mas tem uma outra verdade que é a amorosa e é a troca, né? Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Que é essa verdade. Que essa minha amorosidade que eu passei mesmo com o meu ego aqui, trazer. Então, esse é o equilíbrio, essa é a voz que que fica falando na nossa orelha e que ela não precisa se calar, mas ela tem que se saber se posicionar, se portar e não se agredir porque eu estou pedindo ajuda, ou porque eu estou hoje frágil, ou porque eu estou me sentindo vulnerável, né? Essas minhas... todas as verdades que tem em você, quando você acessa a verdade, fica um pouquinho nela, assim. Quando eu falo, hoje eu tô com muita vontade de chorar, hoje eu não tô bem. Por que eu tenho que sair de casa, ou da onde quer que seja, fingindo que eu tô bem? Me fala.
porque o outro vai me julgar, ele nunca teve mal na vida dele? Ele nunca acordou um dia não estando legal? Agora, o exercício que vocês devem fazer é assim, e se? E na condição de eu virar pra essa pessoa, X, né, essa que eu acabei de encontrar, que eu não quero me mostrar, que é melhor eu já sair no, né, com o ego lá pra guerra, e se eu virar pra ela e falar assim, hoje eu não tô bem? Ó, e eu sou um exemplo vivo disso. Quando eu comecei a fazer o exercício, e eu comecei a dizer para as pessoas, hoje eu não tô bem. Gente, ninguém sabia o que fazer com isso. Por quê, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, eu perdi minha mãe, eu tinha 17 anos, e eu virei uma potência de ego, né? Pensem. Eu virei o ego é quem faz você sobreviver, então eu só usava do meu ego porque eu sentia muita dor dentro de mim e eu precisava lutar, né? Lutar com todas as forças, não dava pra ficar frágil, né? Porque é isso que a gente pensa, é isso que o ego fala, ó, não dá tempo, hein? Você precisa acordar, você precisa batalhar, não dá pra ficar chorando, não dá pra ficar sentindo. Então tá bom. Você não constrói nada quando você está plugada apenas no seu ego. Você destrói. Você destrói a sua própria vida, né? E vamos lá colocar bastante importante. Quando eu falo destrói, eu nunca tô falando do outro, eu sempre tô falando de você. É sempre sobre você. Porque você é a única, ó, eu falando comigo. Eu sou a única responsável por esse negócio aqui. Se você ressoar alguma coisa, fizer alguma coisa, o que eu tô falando, sentido pra você, quando desligar, você entra, você é o único responsável, não tem mais ninguém. Então eu pensava assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô construindo, arregaçando? Eu tô sobrevivendo. Nossa, gente, de verdade, eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, palmas pra ele é muito bacana, ele é muito bem-vindo. Mas chega um determinado momento em que a gente precisa escolher as batalhas, a gente precisa escolher se a gente vai usar o eu, né, interno ou o ego. E mais que isso, aí vem meu convite, a gente pode usar os dois. Hoje, dentro de mim, eles são super alinhados. Isso não quer dizer, né, que eu não tenho conversas aonde meu ego também venha. Olha, eu não gosto disso, eu acho que isso não faz sentido. Pra mim, não tá legal. Como tá funcionando pra você? Ou seja, eu trago amorosidade, eu conto a minha verdade, né? Eu me coloco, eu me exponho a receber aquilo que vai me nutrir. E ao mesmo tempo tem um ego olhando assim, falando, e aí, o que você vai fazer pra aliviar essa aqui? Porque senão eu vou partir pra batalha. Não é que você vai largar ele, isso é uma hipocrisia. A gente dizer que ele não vai continuar para que a gente sobreviva. Claro que ele vai. Muitos de vocês estão trabalham e sabem como é. A gente precisa usar ele. O que eu quero dizer é que ele não constrói, sabe? A construção, o dia a dia, não é ele que faz. Ele ganha a batalha. Pá! Mais 1, 2, 3. A hora que você sentar e olhar o que você construiu, é quase uma matança, entendeu? Você não tem uma linha lógica, você não... Então, assim, o que eu quero pra mim? O que eu quero pra mim? Aí você até pode imaginar, se tem uma coisa que eu faço, um exercício que eu faço muito também, é a gente subir de drone, né? Eu brinco, a gente tá nas sessões, imagina que você tá dentro de um drone e sobe. E fica olhando. E aí, inclusive, eu olho pro chão mesmo com os pacientes. Fica olhando, olha pra você. E você tá no ego, olha lá. Aquilo ali reflete o que você quer pra sua vida? Aquilo ali reflete aquilo que você deseja, aquilo que faz seu coração vibrar, que você quer pra amanhã? Se aquilo refletir, ok. Mas normalmente não reflete, porque a gente tá agindo armado, a gente não tá agindo de coração. E essa é a pergunta que vocês precisam sempre se fazer. O que tá acontecendo aqui dentro de mim? Como que eu vou driblar essa emoção? Ah, não sei, a gente tem amigo que a gente pode ligar, a gente tem nosso parceiro que a gente deveria conversar, né? Deveria conversar. Equipe de apoio, gente. Equipe de apoio total. Se você não tem um terapeuta ou uma técnica, procure também. Tem YouTube para quem quiser, tem curso, né? Para você aprender, aí você investe uma vez e aprende aquilo, a como restabelecer contato com você, né? Que é o que eu falo bastante.
Porque é um desafio eterno. E tudo bem, porque é uma delícia quando você consegue brincar com essas vozes de falar, não, para, vai. Agora não, agora você vai causar e não, né, e não é bem-vindo. É muito bom. Que mais? Me contem. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Olha, eu quero falar oi para vocês todos. Que delícia. Ó, sempre que eu entro num conflito e não consigo sair dele, lembro de você falando para fechar os olhos. É, isso mesmo. Porque quando a gente fecha, a gente se desarma. E aí você faz o quê? Vê a verdade, né? E ele tava falando um pouquinho hoje de manhã. E aí, qual é a... Tá bom, Fabiola, eu enxerguei a verdade. Qual que é o segundo passo, então? Agir. Sempre agir. E agir como? Lembra que o ego, ele vai querer a praticidade, né? Ele vai querer aquilo que você já sabe. Mesmo que você repita padrões. Você vai ficar repetindo padrão e ele vai falar, mas isso aí eu já sei. Não interessa se tá te machucando pra ele, tá? Porque lembra que é sobrevivência. Beleza? Muito bem. Você tem que agir. Então faz só diferente, faz um pouquinho diferente do que você costuma fazer. Não precisa ser muita coisa, mas aquele comportamento repetitivo movimenta o seu ego, não movimenta a sua verdade, né? Ele traz combustível, ele nutre o seu ego, tudo bem? Não a sua verdade. E é por isso que você precisa fazer um pouquinho diferente. Só pensa, às vezes, eu não consigo mudar, então você pensa, tá bom, ego, fala com ele. Ele é uma pessoa, você sabe o quanto ele domina você. Se a gente olhar, a gente sabe o quanto o nosso ego ainda nos domina. Para quem não, que bom. Ou não a questão do dominar, mas para quem ele vem para agregar, maravilhoso. Então, muito bem. Ótima pergunta, eu já vou te responder. Então, você faz... olha, acho que essa pergunta faz o link. Quando distinguir quando é a voz do ego ou a voz da intuição? Eu, Fabiola, fecho os olhos, sempre fecho os olhos, porque eu acho que você não estava aqui, quando eu comentei a questão de você fechar os olhos e não estar no estado de alerta, né? Porque, eu abri o olho, eu já tô vendo o que tá acontecendo, quem acenou, quanto tempo tá... Eu começo a pensar, né? O que a gente precisa pra gente descobrir as vozes é sentir. E não é, Fabiola, é muito subjetivo. Não tem problema, faz o exercício. Pra quem tiver aí, fecha os olhos agora e se pergunta alguma coisa que você quer pra você. E veja qual é a resposta. Quem é que quer? E a gente sempre pergunta assim, quem quer isso? Eu ou o ego? Quem tá querendo fazer isso? Eu ou o ego? Quem tá querendo sentir isso? Eu ou o ego? Quem tá querendo pensar dessa forma? Eu ou o ego? Você vai saber qual é a resposta. E aí o que eu quero te dizer é, muito provavelmente você não sabe o que fazer depois. E aí vem o truque. O que você pode fazer? Até você buscar o autoconhecimento e a ajuda, né? Para que isso evolua. Você ali sozinho, que ainda não tem o autoconhecimento e tá com essa voz na cabeça... e quer a verdade, né? Você não quer se auto-sabotar. Você quer realmente evoluir naquilo, mudar padrão de pensamento, de comportamento. Para quem quer isso, né? Esse é meu convite. Você faz o quê? Você muda só um pouquinho daquela situação. Não precisa ser muita coisa, mas já vai dizendo pro ego assim, eu vou mudar um pouco. Né? Você tá querendo causar, você tá querendo mostrar que não é incapaz, que você é o rei da cocada preta, que você sabe tudo, mas a verdade é que não é assim, né? Então, vai conversando com ele. Então, eu vou fazer uma perguntinha. Não vou dizer que eu não sei, né? Eu vou fazer uma perguntinha. Ao invés de mandar uma resenha de texto, eu vou mandar uma outra pergunta, né? Pra discutir naquela relação de DR. DR é muito bom pra isso, porque o ego, ele sempre tá presente nas DRs, né, gente? Assim, relacionamento com parceiro, sempre, na maioria das vezes, né, sempre não, existe um ego, assim, absurdo. Ninguém consegue virar e falar assim, eu vou refletir, vou pensar no que você me disse. E vai embora, e acabou, encerrou. Encerrou. Porque amanhã você acorda e se isso aí tiver certo, gente, pra que ficar brigando?
Primeiro, porque você vai deixar de evoluir. Segundo, porque você vai deixar o outro... Vocês vão criar uma conexão, né? Vocês vão estabelecer uma frequência desnecessária por causa de ego. Quando eu namoro, né? Então, quando eu comecei a estabelecer essa relação, era assim... Eu vou pensar no que você falou. Não sei te responder ainda. Ou, às vezes, eu falava assim... Faz sentido, mas eu ainda não sei. Esses truques, entende? A gente não precisa ir lá e querer ser Madre Teresa de Calcutá também. Tá tudo bem. Conforto, porque isso vai criar não só uma conexão sua, vocês estão me escutando? Também a gente pode perguntar, isso é leve ou isso é pesado? Né? Se for pesado, já tem uma resposta. E tentem fazer, fechar os olhos, né? Façam, hoje, brinquem disso. Vocês não precisam, lembra que é só você e o ego, tá tudo bem. Ninguém tá vendo, ninguém precisa saber. Antes de responder aquele e-mail, começa na prática do seu dia a dia. Antes de mandar aquele SMS, nas coisas mais simples, né? Mais simples que eu digo, me corrigindo, não precisa ir a fundo no autoconhecimento, né? Vai nas ferramentas do seu dia a dia. Na hora que você for pedir alguma coisa para alguém, baixa a barreira, baixa a expectativa, já fala, será que é possível? Faz sentido se você fizesse assim? Você tá respirando, tem ego ali, né? Mas existe uma outra forma de trazer também, existe uma verdade, porque você não pode querer, gente, vocês não podem querer levar porrada, não é possível, né? Chega uma hora da vida que não é possível a gente querer levar porrada. Tá errado isso. Tem que olhar, né? A gente tem que olhar. Se o ego ele tá sobressaindo, ele tem ganhos ali. E qual que é o ganho? O ganho, por exemplo, de pedir ajuda, né? Que foi da onde veio isso, era eu não me mostrar incapaz. Qual é o pior de eu me mostrar incapaz? É eu ver que eu não sei fazer aquilo? Qual é o pior de eu não saber que eu não sei fazer aquilo? É eu ser julgada? E qual é o pior de eu ser julgada? É eu me expor? Qual é o pior de eu me expor? É eu me sentir vulnerável? Qual é o pior? Me sentir fraca? Quando foi que você sentiu que você era fraca? E aí a gente vai para um outro lugar, entende? Por que se sentir fraca... Quando foi que você se sentiu fraca e que você criou a verdade absoluta que ser fraca é ser incapaz? O que é ser fraca dentro do seu sistema? Porque existe fraca de força física, existe fraca no sentido... Porque fraca na amplitude, no sentido de não saber o que tem dentro de si, emocionalmente. Existe fraca de não ser... o forte o suficiente não pode, né? Existe fraca de não ter compreensão, existe fraca... Então, o que é ser fraca pra você? É porque alguém, às vezes, alguém um dia me fez uma pergunta e eu não consegui responder, e aí eu fiquei envergonhada daquela situação, criei, né, aquela verdade absoluta que então eu sou fraca e então hoje eu não posso pedir ajuda. Eu tenho que ter as respostas pra tudo. Né? Porque lá atrás a gente foi criado para isso. Você tem que ter resposta para tudo. Quem falou que a gente tem que ter resposta para tudo? Como é que você evolui tendo resposta para tudo? Me fala. Não tem como. Porque senão cada um não teria um papel na nossa vida. Eu não teria esse papel que eu tô tendo aqui na vida de vocês. Vocês não teriam o papel que vocês têm na vida dos outros. Cadê o papel? Vocês não são importantes? Porque vocês têm que se perguntar, se vocês estão se achando incapazes por alguma forma, é porque vocês não se acham importantes. Não é sobre o outro. Então pode perguntar pro outro, pode ser frágil pro outro, pode tirar o ego pro outro, porque é você que não está se abrindo para os seus desafios internos. Ai, quanta gente gostosa de ver. Pois é, o Caio falou, não é bom ter resposta pra tudo. Caio, a gente não tem resposta pra tudo. Esse é o ego, né? Quem vem armado, quem vem reagindo, quem vem... Gente, tem gente que acorda, e eu não falo de gente diferente, não. Essa pessoa que vos fala acordava reagindo a tudo. Mas quem me conhece sabe. Eu tinha resposta
para tudo e um plano de ação. Não era só uma resposta. Para absolutamente tudo. Tudo. Porque eu tinha essa questão da sobrevivência. Eu não podia ser incapaz. Senão o que ia ser de mim? Cada um tem a sua mochila, as suas crenças. O que eu quero trazer para vocês nesse momento é o convite de dizer assim, quando a gente se abre para falar assim, deixa eu pensar, não sei mesmo, vou pensar no que você tá falando. Começa a surgir novas possibilidades, né? Se a gente vai com o olhar das novas possibilidades e não da fragilidade, o que acontece? Você continua sendo forte. Você só tá... Vamos ver pra onde a gente pode ir. É um outro lugar. E não no lugar de... ó céus, ó vida. Não posso. Por quê? Por que você... Isso, resposta dada rápido é ego. Então mas assim, né? Outro exercício. Como é que eu imprimo isso nas minhas relações? Quando eu, Fabiola, tem que começar por mim. Lembra que é sempre sobre você? Quando eu, Fabiola, né, integro no meu sistema, mudo a minha sinapse neural, converso com o meu ego, que o meu fica aqui, né? Não sei onde fica o seu. Que nesse exato momento eu vou aprender. Porque, gente, quando a gente tem um olhar de quanto mais eu aprendo, mais foda eu sou, você se expande, você cresce. Quanto mais você deixa o ego entrar no jogo e dominar, né, e ser a linha de frente, mais pequenez você se sente. Pensem nisso. Vocês vão ter 5 respostas assim, ó, quando alguém pergunta. Quando você fala, não sei, vou refletir, o que você acha se a gente fizer assim? Vamos junto, tal. Você já se abre para 5 outras novas possibilidades, ou seja, de 5 viraram 10 e você se expande para o conhecimento. Só que o ego não quer fazer isso. Porque imagina só, ela vai ficar igual uma louca agora, experimentando isso, fazendo aquilo. Vai porque é assim que a gente cresce, é assim que é gostoso ser. É assim que é bom, é assim que a gente se sente vivo, sente paixão dentro da gente. Porque você não tá se sentindo aquele pequenez, 1, 2, 3, 4, 5. O que você acha, Fabi? Eu acho que é legal. O que você faria, Fabi? Eu faria assim. O que você... Como, Fabi? Assim também. Baseado o quê que o ego se baseia? Nas minhas experiências. Acontece, gente, que eu tenho milhares de novas experiências para viver. E você, né, o nosso círculo íntimo já viveu outras milhares. E eu preciso receber, me abrir para isso. Bom, deixa eu ver se eu falei tudo. Vocês sabem o que significa ego no latim? Significa eu. Não sei se vocês sabiam. Bom, eu queria deixar aqui alguns recados. Primeiro, agradecer muito vocês. Segundo, dizer que tem sessão, tem curso para que a gente aprenda isso ou exercite. Estou à disposição de vocês. Terceiro, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, quiser bater papo, manda no direct. É um tema muito, muito importante para que a gente possa evoluir, principalmente nesse momento em que a gente tá aprendendo realmente que um precisa do outro, né? E deve precisar mesmo, e tá tudo bem precisar. A gente não faz nada sozinho. E queria agradecer muito, viu? Por mais essa contribuição, por vocês terem me escutado. Um beijo enorme em vocês, tá bom? Obrigada. Um beijo.